paramos na página, quem tem essa edição antiga, 23, quem tem edição nova, página 20 do impresso, né? E Ricardo acho que vai fazer o share do PDF. Como eu estou do celular, eu não consigo ver esse. Vamos lá. Começa esse parágrafo em prendia-se. Prendia-se a esta filosofia um feixe inteiro de ciências. A ciência dos números ou matemática sagrada. A teogonia, a cosmogonia, a psicologia e a física. Nelas, os métodos intuitivos e experimental combinavam-se e serviam-se reciprocamente de verificação, formando assim um todo imponente, um edifício de proporções harmônicas. Se a Luísa tivesse aqui, a minha filha, quem conhece, né? Ela já ia falar assim, já veio o pai com a matemática, né? Porque ela fica doida que eu vejo na questão da matemática, especialmente na sequência Fibonacci. Eu trouxe ela para quem quiser entender essa questão, porque toda a religião, essa doutrina sagrada, ela também beirava toda uma parte da construção do belo, tudo era harmônico. Por quê? Porque o universo é harmônico. Quando a gente vai lá na Kardec, e Kardec pergunta o porquê, né, que o universo, a existência de Deus, e que na existência de Deus ele diz assim, você tem uma fórmula que diz, o caos só pode gerar o caos. Se você não tem um caos no universo, e o universo ele é perfeito, você tem que ter uma inteligência por detrás. Eu trouxe aqui, para quem não conhece, deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha tela. Agora o Ricardo deu share. Não sei se vai pegar a minha imagem agora. Eu não sei se vai aparecer aqui agora eu falando, porque deu o share. Não, tirou o share. Ele quer fazer um share. Pronto, eu tirei. Eu só quero mostrar a tela aqui, porque eu não vou conseguir fazer o share do PowerPoint que a gente fez. Mas para quem não conhece, a sequência Fibonacci, ela é essa sequência espiral. E essa sequência que gera o que nós chamamos de fórmula dourado, o número dourado e a sequência divina. Porque todo o universo ele está na sequência Fibonacci. E os antigos construtores, se você pegar todas as religiões antigas, elas estavam e sabiam desse detalhe. E é por isso que quando a gente vê, por exemplo, aqueles que eram... Ailton, está dando eco na sua fala. Deve ter alguém com o microfone aberto. Está aberto e eu ouço o meu retorno. Daqui a pouco eu vou ficar que nem a mulher do sanduíche, ishi. Você fala, demora um pouquinho para entrar no coisa. Tem um delay. Tem um delayzinho. Você não pode escutar o que você está falando. Mas quando eu falo é que alguém tá, o microfone de alguém está aberto, tá? Daí está pegando... Não, está todo mundo mudo. Aqui você está sharing com muita gente, entendeu? É como se deixa na mesa, não está falando. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui o fone. Então, porque eu ouço a minha própria voz e eu começo a minha cabeça ela começa a... Existe um delay. Então vamos lá. Essa parte que Leon Denis está falando, que se mesclava essa doutrina secreta com a matemática básica, com a psicologia, com o entendimento do universo, com a cosmologia. Aliás, isso já vem de Hermes de Trismegisto, que coloca lá, que escreve, já na primeira fórmula na tábua de esmeralda, que ele coloca assim, para entender o micro, você vai entender o macro. Então, ele começa a delinear tudo isso. Isso tudo já estava nessas religiões, mas dentro da parte secreta das religiões, né? E que, para quem ainda era de fora, via o pentagrama. Então, essa
figura aqui que a gente já viu, que daí o pentagrama foi associado ao demônio, né? Vocês conseguem ver aqui, né? Que daí depois fala assim, isso aqui é a sequência Fibonacci, representada através do número dourado, que só os iniciados tinham conhecimento. Para que você possa chegar em todas as formas de construção, e é por isso que vai pegar todas as religiões antigas e todas estão ligadas à construção, estão ligadas à construção de templos, à perfeição cosmológica. Por que as pirâmides egípcias, elas têm uma questão de direcionamento cósmico? Porque isso tudo estava nessa doutrina secreta, que é como o Leon Denis chama, que não era passada para a população. Né? Então, isso tudo era um conhecimento oculto que hoje está revelado, né? Então, a Luísa brinca comigo que tudo eu vejo a sequência Fibonacci, eu fico atrás dessa sequência Fibonacci, eu fico doido, olha aqui a sequência Fibonacci, né? Olha o número dourado, mas se a gente for pegar, é isso, é esse conhecimento cósmico. Então, e é por isso que... Então, fazendo detalhe, que é público, né? Que a maçonaria chama Deus de um grande arquiteto do universo, é porque ele é o arquiteto do universo. E aí depois vem Emmanuel dizendo, lá em A Caminho da Luz, quando ele coloca que os co-criadores em plano maior são matemáticos. Eles eram porque tudo está atrelado a essa fórmula matemática. É isso que ele está querendo dizer aqui. Temos a Ismênia com a mão levantada. Ismênia? É que você levantou a mão. Tá bom, estou fechando. Ok. Não. É através da sequência Fibonacci. É através da sequência Fibonacci, você chega numa sequência que é o número dourado, a fórmula dourada, né? Que vai gerar... É que eu trouxe ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Desculpa que eu fiz o PowerPoint. Então, essa aqui é a sequência Fibonacci, né? Então, você vai seguindo, ela tem uma ordem de criação. O número anterior é o somatório do número posterior e ele vai gerando a espiral perfeita, tá? Que tudo na natureza aqui tem as imagens da espiral da sequência Fibonacci, inclusive do nascimento. Mas tem mais, a sequência Fibonacci, ela gera uma fórmula. Essa fórmula, através dessa aqui, você consegue tirar esse pentagrama. Tá? E esse pentagrama que é a base da formação, onde você gera a razão áurea ou a sequência dourada, né? Que é através da sequência Fibonacci. E tudo, o corpo humano, o carpo, metacarpo, se você pegar, é uma sequência Fibonacci. Então, que daí que ela fica... A Luísa fica doida que eu fico vendo a sequência Fibonacci. A orelha humana, o feto humano, tem tudo. E aí fala assim, mas qualquer coisa que é a espiral é uma sequência. Sim. Agora a gente vai ficar doido, porque eu gero essa loucura em todo mundo, é igual a brincadeira Noves Fora, então você gera. Mas o que é o grande ponto disso? Eu acho que o grande ponto, porque não é só você descobrir a sequência Fibonacci, é você identificar que no universo uma sequência. E aí que você pega o que dizia Hermes de Trismegisto lá na tábua de Esmeralda, que para você entender o macro, tem que entender o micro. Então, quando você consegue compreender o micro no sentido do átomo, você consegue compreender o universo, porque é a mesma fórmula que rege. E aí, o que isso tem a ver? Aí o que tem a ver é que Kardec sintetizou depois. Ou isso aqui é feito por construtores, espíritos inteligentes e, antes de tudo, um Deus, que era o que ele já pregava-se, né? Dentro da doutrina secreta, ou isso aqui é o acaso. Agora, o acaso ele gera uma sequência lógica universal? É isso que não faz sentido. E aí que Kardec
ao desvendar, porque qual que é a grande função de Kardec? Ele vai pegar todo esse conhecimento do que Leon Denis chama das doutrinas secretas, que estava só para os iniciados e não para os profanos, como eram chamados, né, aqueles que não eram iniciados, e ele desvenda muitos desses conhecimentos, tenhamos acesso. Exato. E aí a gente começa a visualizar a lógica do universo e a existência de Deus, porque isso aqui é a prova da existência de Deus. Esse é que é o grande ponto em relação ao que se dizia, né? E tudo, aí a gente pega, tudo foi construído na antiguidade com base, até por causa da maçonaria operativa, né? Com base nessa razão lógica. Maçonaria no sentido de construtores, efetivamente, de templos, né? Então, tudo isso foi construído. Isso estava já oculto em todas essas... Também. Por favor, fala, levanta a mão, porque as pessoas que estão fora... Não estou entendendo a nossa conversa. Exatamente. Não dá para ter conversa paralela, porque as pessoas que estão participando do web não escutam vamos dizer, as perguntas, comentários. Por favor. Vamos continuar? Este ensino abria ao pensamento perspectivas suscetíveis de causarem vertigem aos espíritos mal preparados, e por isso era somente reservado aos fortes. Por isso que se tinha uma doutrina secreta que era reservada só para os iniciados. E aí, quando você tinha os profanos, olhavam aquilo e associavam aquilo ao demônio, aquela estrela, o pentagrama, que é a representação do número, da razão dourada, né? É o pentagrama. Então, como é que você mostra a razão dourada para quem não é iniciado? Você só mostra o pentagrama. Quem entende vai identificar quem não entende vai achar que aquilo é do demônio. E, na verdade, isso está representando o universo, a razão universal da construção do universo por Deus e pelos co-criadores em plano maior, que é assim que são chamados pelo Espiritismo, né? Se por verem o infinito as almas débeis ficam perturbadas e desvairadas, as valentes fortificam-se e medram. É no conhecimento das leis superiores que estas vão beber a fé esclarecida, a confiança no futuro, a consolação na desgraça. Tal conhecimento produz benevolência para os fracos, tal conhecimento produz benevolência para com os fracos, para com todos esses que se agitam ainda nos círculos inferiores da existência, vítimas das paixões e da ignorância. Inspira tolerância para com todas as crenças. O iniciado sabia unir-se a todos e orar com todos. Honrava Brahma na Índia, Osíris em Mênfis, Júpiter na Olímpia, como pálidas imagens da potência suprema, diretora das almas e dos mundos. É assim que a verdadeira religião se eleva acima de todas as crenças e a nenhuma maldiz. Até hoje, pensa ser assim. Exato. E eu que venho com o Espiritismo exatamente resgatar, né? Se a gente for pegar... Então, esse conhecimento que estava restrito a uma casta de pessoas, né? Que serve, que é o mesmo conhecimento, por isso que é impossível se falar num espírita preconceituoso, até porque Kardec não queria criar uma religião tecnicamente, né? O espiritismo não é uma religião, né? O espiritismo, do seu ponto de vista dogmático, né? Ele não tem corpo, ele não tem dogma, ele não tem corpo doutrinário, ele não tem um monte de situações. E no início mesmo você tinha o católico espírita, o muçulmano espírita na Sociedade Espírita de Paris. Por quê? Porque o conhecimento que está sendo trazido pelo espiritismo é exatamente esse resgate desse conhecimento que era passado para todas as casas. O resto era só firula para o povo adorar, porque eles não iam entender mesmo. Então, fica aí. Lembra que, olha, imagina o que eram essas pessoas há 4.000 anos atrás. Eles já acabaram de descer da árvore. E aí você chega os capelinos, que já estavam como a gente evoluído, já teve contato com essa
religião não chamada espiritismo necessariamente lá, olha para aquele pós-macaco, que ainda é muito mais macaco, muito mais perto do macaco do que do anjo de Jesus, né? E ele não tem como explicar isso para ele. Então ele fala, vamos explicar só entre nós e deixa esses símbolos para eles. Agora, o iniciado efetivamente, ele via em todas as religiões esse simbolismo. E se a gente for pegar, todas elas têm os mesmos símbolos, a mesma forma de representação, que não deixa de ser matemática. Pode falar. Não, tá legal agora. Estão me ouvindo, não estão? Essa parte que o Leon Denis ele descreve todos esses deuses, como as pessoas veem os deuses através de suas religiões. E o Espiritismo, né, felizmente chegou até nós, até o mundo do dia atual, sem esses dogmas. Mas me faz lembrar assim, muitas das leituras que eu faço em alguns livros que descrevem esses grupos de pessoas ainda no plano espiritual, eles agrupados, com as suas castas religiosas, com os seus segmentos. Quer dizer, é a grandiosidade divina que é maravilhosa. Quer dizer, você continua me vendo aqui no plano espiritual do jeito que você me via na Terra. E eu respeito você por isso. Espero o seu tempo. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Felizmente, nós temos o Espiritismo sem esses dogmas. É a ciência, e a filosofia, e a religião, que é uma consequência de tudo isso que nos conecta a Deus, o nosso Criador. Né? Então, eu achei essa passagem aqui, de Brahma, de Júpiter, uma coisa muito bonita. Quer dizer, é o respeito, é cada um como vê realmente o Deus que é o Criador de todos. Como nós vivemos no processo reencarnatório, vamos vivendo essas experiências ao longo das religiões. Por isso tem que haver o respeito. Hoje você está espírita, mas não quer dizer que ontem você estava. Você está muito... Não, mas eu estou com ele aqui. Hoje ela não está querendo ficar perto de mim hoje. Ficou lá longe, que é o computador. Mas a religião... Não é volta já foi, não. Eu Covid também. A religião, ela tem um aspecto cultural, sobretudo, né? Então, você exprime aquela cultura através da religião. Então, por isso que você mantém isso. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse capítulo aqui, o início dele, ele diz assim, este ensino, eu tô lá das doutrinas secretas, né? Abria ao pensamento perspectivas suscetíveis de causarem vertigem aos espíritos mal preparados. E se a gente trouxer essa realidade, imagina Kardec e Leon Denis falando de um mundo espiritual, tá? Em 1860, 70, 80, né? Aonde você tinha uma física, né? Então você tinha os materialistas falando, vamos falar de ciência. A gente está falando de ciência, vamos falar de ciência. E aí ele vem e fala assim, olha, eu estou trazendo uma doutrina científica e existe um mundo espiritual. Os cientistas, eles eram, sobretudo, newtonianos. Até Einstein, inclusive Einstein sofreu uma resistência enorme quando ele propõe, em 1905, a teoria da relatividade. Por quê? E o que é importante nisso? Porque para que haja um mundo espiritual, fisicamente falando, duas regras de Newton têm que ser quebradas, ou o tempo e o espaço. Porque a regra de Newton, as duas constantes universais são o tempo e o espaço. Como é que o espírito pode passar 50 anos, 80 anos lá e não envelhecer e aqui? Então o tempo é relativo. E o espaço também. Só que para a lei newtoniana, o tempo e o espaço é uma constante. Tanto que a gente mede quilômetros por hora. Né? São duas constantes e aqui não varia. E aí isso é... Aí vem o espírito fala, não, aqui existe um mundo paralelo. Aonde está esse mundo paralelo, esse mundo invisível? Ele tem que estar numa outra dimensão. Mas se ele está numa outra dimensão, o espaço ele não é uma constante. Como é que pode ser isso? E nem o tempo.
Agora, você imagina, essa verdade que veio ser trazida pelo Espiritismo, ou revelada, e na verdade, revelada no sentido de que é porque ela foi trazida na doutrina anterior, todas as doutrinas anteriores secretas pregavam esse mundo invisível. Só que a ciência dizia, não, isso é impossível, porque o tempo e o espaço são constantes. Aí vem Einstein na teoria da relatividade, que às vezes eu tento explicar ela de maneira simples, para que a gente possa entender, e diz assim, olha, a única constante é a luz. E para a luz ser constante, o tempo e o espaço tem que variar, porque isso é uma prova física da existência de um espaço não constante e de um tempo não constante, né? Isso, como assim? Aí ele dá o exemplo, esse exemplo não é meu, é de Albert Einstein. Ele diz assim, ó, 2 trens, um parado e o outro vindo em direção. Isso é física newtoniana. Um andando a 100 km por hora, por exemplo. Então, eles estão se aproximando a 100. Agora, se eu tenho um trem andando a 100 e o outro andando a 50, eles estão se aproximando a 150. Um em relação ao outro. Agora, se eles estão com a luz ligada, a luz está numa constante 1000 km por segundo. Ao incremento de velocidade não altera a velocidade da luz. Então, se a velocidade é espaço pelo tempo, alguma coisa tem que variar para que a luz seja constante. Essa é a teoria da relatividade. E aí Einstein prova matematicamente a existência, não de um mundo espiritual, mas a existência de um espaço-tempo não constante, que já estava sendo defendido por Kardec por essa doutrina secreta, que os cientistas falavam, não, isso é impossível porque o espaço é constante. Não pode ter mundo espiritual, porque fisicamente isso é impossível. E aí vem Einstein dizer assim, olha, então, o espaço tem... Não, e ele sofre uma resistência muito grande na academia, quando ele propõe a teoria da relatividade, mesmo muito tempo depois, porque ele faz uma proposta matemática, e como ele era um péssimo matemático, então, péssimo para a relação de nós, né, em relação aos bons matemáticos, né, em relação a nós, ele era um excelente. Então, e aí você consegue, e veja, por que eu quis trazer isso? Porque essa afirmação de um mundo espiritual causa vertigem aos mal preparados, inclusive o corpo científico. Aí vem, né? Aí só para Roberta colocou, aí vem a ciência quântica, a física quântica e tudo isso a partir de todas essas, mas isso tudo começa sob o ponto de vista científico com Albert Einstein, um pouquinho antes dele, mas ele sintetiza a teoria da relatividade efetivamente. Mas isso já estava sendo definido, essa possibilidade de um mundo nessas doutrinas secretas pelo Espiritismo. Então seria correto a gente dizer que realmente o Espírito sopra onde quer. Aí tem um Espiritismo dizendo o seguinte, que a luz também não é constante, ela é também, porque o Espiritismo vem dizer que a velocidade do pensamento é mais rápida que a da luz. O espírito pensa e já está lá. E aí você tem um dilema, porque para o nosso mundo, mas aí é uma outra discussão, mas só para que a gente possa entender sobre o que se discute fisicamente falando, né? Então, prosseguindo agora a nossa leitura, o ensino dos santuários produziu homens realmente prodigiosos pela elevação de vistas e pelo valor de obras realizadas. Uma elite de pensadores e de homens de ação, cujos nomes se encontram em todas as páginas da história. Daí saíram grandes reformadores, os fundadores de religiões, os ardentes propagandistas, Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão e Jesus. Todos os que têm posto ao alcance das multidões as verdades sublimes que fazem sua superioridade. Lançaram aos ventos a semente que fecunda as almas. Promulgaram a lei moral imutável, sempre e em toda parte semelhante a si mesma. Mas não souberam os discípulos guardar intacta a herança dos mestres. Mortos estes,
Os seus ensinos ficaram desnaturados e desfigurados por alterações sucessivas. A mediocridade dos homens não era apta a perceber as coisas do Espírito, e bem depressa as religiões perderam a sua simplicidade e pureza primitivas. As verdades que tinham sido ensinadas foram sufocadas sob os pormenores de uma interpretação grosseira e material. Abusou-se dos símbolos para chocar a imaginação dos crentes, e muito breve a ideia mater ficou sepultada e esquecida sob eles. A verdade é comparável às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Enquanto aí ficam suspensas, brilham como puros diamantes aos raios do sol. Desde, porém, que tocam o chão, confundem-se com todas as impurezas. O que nos vem de cima mancha-se ao contato terrestre. Até mesmo ao seio dos templos levou o homem às suas concupiscências e misérias morais. Por isso, em cada religião, o erro, este apanágio da terra, mistura-se com a verdade, este bem dos céus. Algum comentário? Beto está quieto, Márcio está quieto. Desculpa, eu me mutei para não atrapalhar, porque para não pegar o meu microfone do Ronaldo. Agora eu tô. E aí eu não consigo me sair do. Você vê que mesmo que, claro que a gente ainda tem muito do conhecimento trazido por esses grandes mestres da antiguidade, né? Especialmente por Platão, a gente tem muita coisa trazida aí por Pitágoras, Moisés naturalmente, mas e que depois a gente ficou sabendo com a doutrina espírita, que são os grandes ministros do Cristo que vieram, né? Mas nem mesmo Leon Denis tinha essa informação quando escreveu isso. Mas mesmo assim, muito é que o Leon Denis observa, muito do seu conhecimento se perdeu. Porque quando você traduz em símbolo, e aí esse é o grande ponto, e acho que é o grande mérito da doutrina espírita, em relação às outras correntes filosóficas que trabalham com símbolos. Símbolo é muito complicado, porque eu entendo de um jeito, vocês entendem de outro. Vou dar um exemplo só para que a gente possa visualizar. Quando os espanhóis chegaram na América, os incas achavam que o povo mais bárbaro que existia eram os espanhóis, porque eles comiam o seu próprio Deus numa cerimônia religiosa. Não é assim que a gente faz? Pega o corpo de Cristo, que era o Deus, e eles comiam o seu próprio Deus. Os incas achavam os espanhóis bárbaros. Imagina você comer o seu Deus, né? Isso é a maior barbaridade que pode existir. Você vê como é interessante, porque para quem conhece esse símbolo da Eucaristia e todo aquilo ali, é uma coisa belíssima, né? A evocação do Espírito de Deus naquele corpo, e você não está comendo Cristo, mas você está compartilhando com Cristo, né? Enfim, tem todo um simbolismo que só faz sentido para quem está lá dentro. E quando você está trabalhando em símbolos, por isso que o pentagrama, quando eu trouxe o pentagrama, você olha em diversas religiões, inclusive na maçonaria, que não é uma religião, eu cito porque é o exemplo da que existiu desde o passado e ainda é uma doutrina discreta. Eu não chamo secreta porque tem muita coisa revelada. Ela é uma doutrina mas que ainda, você olha aquele pentagrama, a pessoa olha e fala assim, isso aqui é do demônio, porque isso colocou, né? Isso aqui é o Bafomé, né? Que é aquele
bode com aquele chifre, aquela coisa, né? Os maçons são chamados de bode porque tomam sangue na cabeça do bode, dizem, né? E isso tudo é um monte de símbolos para quem é de fora, e a gente não toma sangue na cabeça, eu pelo menos nunca tomei. Mas quando você vê aquilo ali, esse bando de símbolos para quem está de fora pode parecer com uma coisa completamente diferente do que é a realidade. Você vai, quem já pode ver na internet, uma loja maçônica, por exemplo, é um monte de símbolo, e quem olha aquilo ali pensa que é uma loucura, e é por isso que se perde. E é por isso que Leon Denis fala, porque ou eu transmito como mestre, eu transmito para os meus aprendizes o conceito correto, ou eu deturpo e transmito o conceito que eu acho, que é o que acontece, inclusive, na maçonaria. E eu posso dizer que, porque eu sou mestre maçom e fui representante do grão-mestrado, então eu conheço muito bem, inclusive, toda e se transmite errado. E aí vem o espiritismo com essa beleza e fala assim, para com esse simbolismo, para com um monte de símbolo, esquece, tira tudo de dentro. Eu não concordo. Do quê? Que o espiritismo vem e faz para... É como ele ali, não pergunta se a religião é necessária. Não, mas não é para com esse simbolismo e traz uma verdade, traz a realidade. Se você continua com o símbolo, não tem problema. Mas veja se na discussão em Glória, porque se é cada um acredita, se estamos no caminho da evolução, se somos individualidades, ninguém é igual a ninguém vai no mesmo passo. Então, numa hora que eu estou lá mais na frente, eu vou olhar para trás e não para coitadinho. Estão comendo bode, botando a galinha na estrada. Eu não vou fazer isso. Imagine, Jesus olha como governador do planeta, ele olha e diz que nós somos malucos. Não, está caminhando. Senão ele não viria naquela época, com aquele potencial evolutivo todo, fazer nada, dizer nada e morrer para mostrar que a vida não acaba. Depois de 3 dias, e lógico, gente, eu estou aqui, vejam. Eu acho que são tentativas. Não é jogar pérolas aos povos. É dar aos povos para que eles podem comer. Não, eu concordo. O que eu estou colocando quando o espiritismo vem quebrar esse símbolo, não é ele quebra o símbolo e te mostra o significado daquele símbolo. Mas às vezes muito claro. Isso, muito claro. Ofusca. Claro. Olha só, é uma coisa tão interessante, porque o próprio cristianismo, Jesus não pediu a nenhum de nós para fundar nenhuma religião. Ele nos pediu o quê? Para amar o teu próximo e a Deus sobre todas as coisas. Ele não é mesmo? Deixou o ponto dele. Não deixou. Ele não veio a se fazer igual a gente fazia para dizer, não, ele não precisa descer para ser compassivo, para ser bom. Né? Tanto que ele nos respeitava conforme estávamos fazendo, e mesmo assim, deixava as dicas, sabe por quê? Porque alguns vão pegar. Se ele dissesse assim, não, aqui nessa hora está todo mundo muito limitado. Então não pode ser nada, não pode ser não. Ele jogava as pérolas aos porcos. Sim, e quem não era porco, usufruía o máximo daquelas pérolas e ia para frente. Os povos ficavam lá, afundando na areia. Olha só, uma coisa interessante, né? As leis mosaicas, né? Moisés, quando estabeleceu lá as leis civis, né? Além dos 10 mandamentos, tinha as leis civis que era para toda a população. Porque, na verdade, eram quase que selvagens, não é mesmo? Então, quando a mulher adúltera, que foi pega em adultério... Acho que a gente tem que fazer só um detalhezinho antes de você entrar nesse particular. Por exemplo, é o exemplo clássico das deturpações. Eu estou falando. A gente tem que voltar, Ronaldo. Vocês estão me ouvindo? Não, só um exemplo clássico das deturpações religiosas. Quando a mulher adúltera é levada ao apedrejamento e eles pedem a Jesus para julgá-la, quer dizer, uma tremenda de uma armadilha. Se você vai contra a lei mosaica, você é contra nós. E você fala o contrário também, quer dizer, e ele não faz nada, ele não julga a mulher. Mas o que a lei mosaica falava? Quem fosse pego em adultério, quem
A lei mosaica nunca falou da mulher que fosse pega em adultério. Justamente, mas aí é o que as pessoas fazem, né? Eu pego o princípio religioso e eu coloco a minha própria lei, aquilo que me convém. Então, exatamente. Então, é isso que as pessoas falam. Jesus não pediu a fundação de uma religião. Olha, funde a minha religião e leve o cristianismo para frente. Não foi isso. Ele pediu simplesmente, ama o teu próximo e Deus sobre todas as coisas. Né? Mas o meu pensamento aqui é o seguinte. Com todos esses erros, com todas essas más interpretações, nós seguimos linhas religiosas diferentes, mas que na maioria das vezes nos conduzem a um pensamento melhor, elevado e ligado ao Criador. E no futuro, como é que vai ser? Será que em Júpiter é assim também? Será que eles precisam de religiões? Ou eles simplesmente sabem da existência de Deus? Não, eu não acredito em Deus. Eu sei da existência divina. Então, assim, com todos os erros, ainda é necessário para nós essas religiões. Mas à frente, será que será preciso? Sim. Mas você já está conectado com o Criador. A gente tem que ver. Vocês estão me ouvindo ou não? Peraí. Sim? Eu acho que tem que voltar um ponto aqui com a Marisa, que ela fez uma abordagem importante. A questão que nós temos que levar em consideração o nível evolutivo dos espíritos que se encontram nesse... Oi. Humberto. Oi. Me dá só um minutinho que eles estão tentando conectar aqui para todo mundo ouvir aqui. Um momento só, por favor. Não, Marisa, você pode fazer, aumentar o volume aí do seu. Um segundo. A gente está disputando, tá? Não, o problema. É o computador da Maria. É só porque, Humberto, tem algumas pessoas que estão sem o fone e não estão conseguindo te escutar. Pode ser agora, não? Aí pode falar, pode seguir, okay. Pode seguir. Já tá acho que nós precisamos voltar ao ponto que a Marisa fez uma observação sobre a condição evolutiva dos espíritos que se encontram, ou seja, nós, que nos encontramos não só na crosta planetária, mas nas dimensões que lhe dizem respeito, tanto acima quanto abaixo, se a gente pode considerar acima ou abaixo. Nós temos diferenças razoáveis nesse processo evolutivo entre coletividades. Então, obviamente que quando você tem um ensinamento aonde determinado grupo chega aqui no intuito de alavancar as criaturas que se encontravam em estado primitivo, isso se dá com os capelinos, obviamente que, à medida que eles foram saindo do planeta, o que nós começamos a constatar, daqueles que estão, de fato, mais ligados à condição evolutiva que nós nos encontramos, uma vez que a informação que temos com Emmanuel é que Capela estaria 25 mil anos à nossa frente. Então, quando há um retorno, alguns deles devem estar perdidos até hoje por aí, né? Mas como é natural que possa ter acontecido até. Nós começamos a constatar a condição das criaturas relativas ao nível evolutivo de expiação e provas em que nós nos encontramos. E aí nós verificamos as diferenças existentes. Agora, é interessante notar, e aí eu verifiquei que a Marisa faz a observação, e quando Jesus passa pelo planeta, até mesmo os seus próprios apóstolos não entendiam determinados ensinamentos que aparentemente são para nós hoje muito mais simples, muito mais palatáveis no entendimento. Mas ele não deixou de colocar aquilo que estava adequado para a população planetária na época. Claro, nem todos nós vamos aproveitar. Aí, buscando lá a informação do Ayrton, né? São níveis e níveis que se encontram. Vamos deixar mais claro com um exemplo. Se nós, como espíritos, queremos trabalhar mais os aspectos da nossa inteligência, considerando a evolução ainda do planeta, nós vamos reencarnar aonde?
nesse país que nós estamos. Se nós quisermos, usando só algum como exemplo, né, pessoal? Se nós quisermos trabalhar os aspectos da solidariedade, aonde é melhor reencarnar? Né? No Brasil, por exemplo, né? Onde nós vemos as dificuldades e a necessidade de se exercitar a solidariedade. Então, há diferenciações no próprio planeta, onde muitos poucos conseguem adentrar dentro do próprio espiritismo, que o Ailton foi muito feliz. Ele esclarece todas as situações em relação às questões das religiões, das doutrinas secretas, etc. De uma maneira, ele abre essa informação, mas ainda hoje, dado o nosso nível evolutivo, dependendo, isto não é privilégio, é responsabilidade, ainda se torna difícil para muitas coletividades. Por quê? Foi-se criado nessa condição do uso das religiões a questão de manter as criaturas na ignorância. Então, as discrepâncias se acentuam fortemente, aonde nós verificamos que grupos compactos não assimilam determinados ensinamentos e outros, por mais claros que eles sejam, porque há essas diferenças que acabou sendo, de uma certa maneira, colocada por nós mesmos nas sociedades em onde nós nos encontrávamos. Não sei se ficou claro. Continua, Roberto. Não, era isso. Está o maior show de bola. Eu tenho medo dessas coisas. Então, prosseguindo aqui, ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pergunta-se algumas vezes se a religião é necessária. É exatamente aquilo que a gente estava falando agora. A religião, do latim religare, ligar, unir, bem compreendida, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, unindo-os por um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. Há na alma um sentimento natural que a arrasta para um ideal de perfeição em que se identificam o bem e a justiça. Este sentimento, o mais nobre que poderemos experimentar, se fosse esclarecido pela ciência, fortificado pela razão, apoiado na liberdade de consciência, viria a ser o móvel de grandes e generosas ações, mas manchado, falseado, materializado, tornou-se, muitas vezes, pelas inquietações da teocracia, um instrumento de dominação egoística. A religião é necessária e indestrutível porque se baseia na própria natureza do ser humano, do qual ele resume e exprime as aspirações elevadas. É igualmente a expressão das leis eternas, e sobre esse ponto de vista, tende a confundir-se com a filosofia, fazendo com que esta passe do domínio da teoria ao da execução, tornando-se viva e ativa. Mas para exercer uma influência salutar, para voltar a ser um iniciante, um incitante de salvação, não deve despojar-se dos disfarces com que se revestiu através dos séculos. Não são os seus elementos primordiais que devem desaparecer, mas sim as formas exteriores, os mitos obscuros, o culto, as cerimônias. Cumpre evitar confundir coisas tão dessemelhantes. A verdadeira religião é um sentimento. É no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do Eterno. Deixa eu falar uma coisa. Espera aí. Tá aberto, seu. Tá? Eu vou dentro disso, tá? Um momento que a Marisa vai falar um pouquinho aqui, gente, por favor. Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Não pode falar. Não tá, não. Acho que eu me esqueço.
Não é? Essa coisa da religião a gente vê. Deixa eu fechar aqui, né? Não está dando para ouvir nada. A Marisa está sem som. Beleza. Essa coisa da religião devia ser tão simples, né? Como o cristianismo se tornou. Desde quando? Agora funcionou? Mas é que fica no retorno aqui. É quase doido. Coisa boa, isso vou levar. Né? Como o cristianismo foi todo deturpado e complicado através do que os homens faziam, né? Hoje em dia a gente vê dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, dentro das religiões evangélicas, uma pureza doutrinária que às vezes a gente não ouve na casa vizinha, não vê na casa vizinha. Eu lembro no espiritismo, quando eu iniciei aqui na América, pessoas diziam que os centros, quando fossem começar a aumentar de número, eles deviam ficar atentos a uma coisa muito importante para que o espiritismo desse certo na América. Era o mobiliário, que deveria ser bem pomposo, assim, né? Móveis de madeira maciça, tapetes. Eu via da minha cabeça assim, aquelas igrejas antigas, né? O genuflexório para poder, né? A pessoa já tinha o seu privativo, mas as pessoas, eu via pessoas assim espíritas de carteirinha dizerem isso assim com uma não, porque isso vai atrair os americanos. Eles vão ver o espiritismo numa riqueza decorativa, uma coisa bonita de se entrar. Imagine, quer dizer, é uma coisa que você vai entrar numa doutrina que é pura como a gente vê no espiritismo. As coisas são tão simples, tão simples que a gente complica porque a gente não acredita que pode ser como é. Não é? É porque o simples ele é meio complicado mesmo. Você ser simples não é fácil não, né? Então, é que a gente começa a complicar. E aí terminamos, às vezes, passando uma encarnação, ainda deturpando, né, do mesmo jeito. E isso é louvável, porque eu acho que você passar pelo menos a encarnação só deturpando já é bom. Antes não, a gente queimava, a gente sacrificava, né? Agora a gente só deturpa um pouquinho. Então, foi isso que eu fui vendo, assim, como, quando ele vai descrevendo, né? O progresso e a elevação das religiões, elas só serão realmente alguma coisa com este valor, né? Como Jesus veio nos mostrar, o valor da religiosidade, aquela religiosidade que não importa se você prega na rua, se você prega no templo, se você prega descalço, de roupa, se é branca, se é preta, entendeu? Então, essa coisa da gente se despojar da materialidade é que é a nossa dificuldade. Porque depender de que nível nós estejamos nessa caminhada desse despreendimento da vida material é que vai marcar quantos milímetros a gente conseguiu avançar, como diz Ebana, né? Qual foram os milímetros? Por exemplo, falando na simplicidade do centro, eu fui no centro do Chico. Quando eu cheguei, mesmo sabendo que o Chico era o Chico... Está ouvindo? Não. Vocês estão ouvindo? Não. Vem cá falar. Você está com Covid? Não, né? Então, é para você ficar ouvindo, né? Não tem problema. Eu sou imune. Só para aproveitar como a Marisa falou da não está ouvindo, não. Quando eu fui, ela falou da simplicidade.
Não está dando para ouvir, não. Então, deixa. É quem está aqui ouve por aqui mesmo. Vá. Não, a Marisa falando na simplicidade do centro, de tudo mais, eu lembrei, na hora que ela está falando, que eu fui no centro do Chico Xavier. Você e Humberto. Eu e Humberto. Aí... eu fui lá no Chico, mesmo sabendo que ia dar simplicidade de tudo dele, mas quando eu entrei no centro, é tão simples, aqueles bancos de madeira, aqueles negócios, assim, eu fiquei assim, falei, uau, que, sabe, o Chico Xavier, a simplicidade era, assim, tremenda. Era isso. Mas a Marisa colocou uma coisa muito importante, eu acho que isso é essencial e eu acabo dando aula para o ciclo 1, né? E pego as pessoas que estão aprendendo o espiritismo. E a pergunta que toda aula eu ouço, nas primeiras aulas, é assim, aí essa história do evangelho no lar, como faz? Aí eu falo assim, uma coisa muito, quem me conhece sabe que eu sou muito cético e muito racional, né? E eu falo assim, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o espiritismo não tem ritos, mas ele tem ritualística. Isso é uma coisa diferente. Fala, olha, o evangelho no lar não é um rito que você tem que fazer. Olha, eu tenho que fazer toda quinta-feira às 8 horas. Não pode ser 8h01, nem 7h59. Tem que ser naquele horário. Tem que começar às 8, senão a espiritualidade não vai estar lá. É um rito, né? A gente transfere as nossas experiências religiosas das outras encarnações ou dessa para aquilo ali. A água fluidificada tem que ser assim. Eu falo, não, isso não. Aí nós estamos. Isso é rito. Agora existe uma ritualística. E a ritualística ela tem uma razão de acontecer. A espiritualidade que vai à nossa casa é uma espiritualidade, pelo menos a boa espiritualidade, ela é ocupada. Então ele tem que ser no mesmo horário, nós temos que combinar. Por quê? Porque essa espiritualidade, ela tem outros compromissos. Então você não pode fazer às 9, outro dia às 10, outro dia às 3. Você pode orar, mas se você quer o comparecimento da espiritualidade superior, você deve combinar com ela, fazer sempre no mesmo. Isso não é rito, é ritualístico e tem que ter uma razão de existir. Aí você fala assim, não, a água tem que ser em cima da mesa de uma mesa branca. Por quê? Aonde é que está escrito isso? Exato. Então a gente não pode... Exato. Se for um copo preto, já não funciona. Quer dizer, isso não é... Então a gente tem que ser... E a gente tem que tomar o cuidado. É isso que eu mostro para quem está chegando no espiritismo. E para nós mesmos, que a gente tem... Nós não temos ritos, mas nós temos ritualística. Essa ritualística ela é explicada pela espiritualidade. Tudo isso vai ter uma razão de acontecer e tem que ter uma lógica explicada. Lógica, é educacional mesmo. Exato. Você marca uma coisa com alguém, não deve... Você pode atrasar um pouquinho. Você vive atrasando, a pessoa já está atrasada. Não está dando para ouvir. Eles fazem. Não dá para ouvir. Não, eu acho que... Agora tá? Agora sim. Não é? É porque estava aqui. Mas tem essa realmente isso que a gente sou espírita justamente porque a gente lida com o invisível, né? Então a gente poderia não ter a capacidade de enxergar os espíritos, mas a gente tem que adquirir a capacidade de senti-los. Isso é uma obrigação nossa, porque somos espíritos também. Então, quando a gente marca um compromisso, porque a gente está querendo uma ajuda espiritual e marca com eles um horário, eles vão naquele horário. Se eles vão e a gente está dormindo, vai 1, 2, é assim, são os amigos também, né? Não vamos não, vamos agora ali, olha, ali tem mais necessidade. E isso é tão certo porque eles vão nesse horário marcado do nosso evangelho, como vão no horário emergencial, que você está passando por um sufoco e você diz, me ajude, né? Você pede uma ajuda espiritual e na hora
tá ali. Basta querer sentir, que às vezes a gente também está tão aflito que não sente ajuda, né? E aí o remédio demora a fazer efeito. Mas era só isso. Vai lá. Mas é isso que você falou que é importante. É importante. É a gente É compreender a ritualística sem transformar isso num rito. Porque o rito não faz sentido. Eu tenho pessoas que vão às suas igrejas comungar e não têm a mínima ideia daquela belíssimo que é a cerimônia de comunhão. Você fala? O próprio Chico descreve, né? Mas não fazem ideia do significado daquilo. Aquela ritualística num rito, você vai lá, pega lá, se não pegar a hóstia, não botar embaixo dali, né? Aí tem um amigo que fala, então aqui não serve, a igreja dele não comunga com vinho, né? Aí só que o pessoal para não comungar com vinho trocou por suco de uva. Eu falei, então troca a hóstia por salaminho. É por uma coisa gostosa, porque é muito sem graça. Se você vai tirar a ritualística que vai transformar num rito e depois você vai deturpar o rito, então faz suco de uva com salaminho. Né? Ale. Esse é o brilhantismo do espiritismo, é que a gente tem a ritualística que nos é passada pela espiritualidade por uma razão, a gente tem que manter essa razão porque é uma fé raciocinada e não podemos minimizar isso, né? Não tem como separar A Lê quer falar uma coisinha. Não, tá falhando. Eu só queria no direito. Só queria aproveitar o gancho da que a Marisa falou, né? É porque tem um delay, né? Não? Então, aproveitando o gancho da Marisa que ela falou de sentir a espiritualidade. Não se percebe. Então, quanto mais perceber o espírito, então, e até eu estava comentando com a Gira isso aqui para o é que a gente não sente nem a gente mesmo, né? Muitas pessoas esse processo de você trabalhar. Quanto mais perceber o espírito, né? É muito longe isso, né? Então, eu acho que o trabalho sempre buscar primeiro se perceber. Não sei, comigo aconteceu justamente o contrário. Até hoje eu não me sinto assim, mas eu sinto. Eu sinto o outro, ou seja, mas a gente mesmo. Então, eu acho que ajuda muito esse processo de você trabalhar a meditação, né? O Márcio quer falar também, né? Ele estava com a mãozinha aí, o Márcio. Aí você consegue passar para um outro caso. Ainda está no delay aqui, né? Não dá para entender nada do que a pessoa está falando. Pelo menos aqui, para mim, eu não consigo... Você é fora da caixinha. Para ver que sim. Italiana, portuguesa, a gente mexe as mãos. Não, mas era só isso. Tá bom, é só isso que eu queria falar. Eu acho que falar também, né? Ele estava com a mãozinha aí, o Márcio. Eu queria fazer uma colocação, se bem que eu perdi um pouco o miado da coisa aí, que a gente não conseguiu ouvir, né, os últimos 2, 3 minutos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que a gente leu, que ficou um pouco para mim até agora do texto aqui, primeiro é que Deus se apresenta para todo mundo aqui na Terra, né? A gente viu aquele trecho onde o Leon Denis citou desde Zoroastro, Krishna, né? Pegando realmente todos os cantos do mundo onde nós vivemos. Então, Deus está para todos, sem exceção. Acho que isso é uma das coisas que me gravou. A segunda, que naquele capítulo que nós estávamos, né, o Leon Denis diz, então, que o sentimento está no nosso coração, está dentro de cada um de nós. Então, Deus, na verdade, ele se apresenta para todos, mas o momento de evolução, a maneira como você enxerga e o entendimento que você tem,
está inscrito no teu coração, ou seja, está gravado na sua consciência. E é por isso que ela é um pouco diferente da minha consciência que eu tenho com Deus e dos meus deveres, das minhas leis divinas, para com o meu amigo, né? Ou para, como, por exemplo, o meu amigo talvez judeu. E Deus não se apresenta um pouco menos para ele e mais para mim dentro do Espiritismo, ele se apresenta de maneira igual, somente que a minha percepção talvez seja diferente do meu amigo. Mas isso não quer dizer nada, porque nós sabemos que nós todos aqui vivemos na Terra, cada um no seu grau evolutivo, e só existe beleza nisso, a gente só tem mais que aprender a respeitar o grau evolutivo e o momento do entendimento de cada um, né? Mas é muito bonito por isso, porque ele se apresenta para todos, e em todos os cantos do mundo, e também para todos os níveis de entendimento, porque está no coração de cada um. Era isso que eu queria colocar. Quando ele fala do medo, né? Nós não estamos conseguindo ouvir aqui, irmão. Gente, só um pouquinho de paciência, que eu vou passar aqui perto da Marisa para ficar melhor para ela falar, tá bom? Desliga o seu. Menino, aí chega a ver uma potência, né? Até que esqueci. Pode falar. Tá ouvindo? Não, eu concordo com essa coisa de que a ideia de Deus está em todos, para todos, e da maneira que cada um pode suportar e ativar aquilo dentro de si, né? Porque não é fácil. Foi. Legal, seu. Aí eu já esqueci qual era o resto. É uma coisa assim. Mas vamos adiante. Ah, não, já está acabando. Eu vou ler mais um parágrafo, então? Lê. Então, prosseguindo aí, gente, olha, a verdadeira religião não poderia ser encerrada dentro de regras e ritos acanhados. Não necessita de sacerdotes, nem de fórmula, nem de imagens. Pouco se inquieta com simulacros e modos de adorar. Julga os dogmas por sua influência sobre o aperfeiçoamento das sociedades. Abraça todos os cultos, todos os sacerdotes. Eleva-se bastante e diz-lhes: a verdade ainda está muito acima. Isso é que é bacana. Ou seja, somos formiguinhas ainda, estamos tentando compreender, mas já sabemos dessa existência de um conhecimento muito superior. Por isso que não precisamos criticar o outro, que o Absolutamente. outro faz ou deixa de fazer. Porque você não sabe ontem como é que você estava vendo isso. Que o meu é melhor, o seu é pior, né? Entretanto, deve-se compreender que nem todos os homens se acham em vias de atingir esses píncaros intelectuais. Eis porque a tolerância e a benevolência são coisas que se impõem. Se, por um lado, o dever convida-nos a desprender os bons espíritos dos aspectos vulgares da religião, por outro, é preciso nos abstermos de lançar a pedra às almas sofredoras, lacrimosas, incapazes de assimilar noções abstratas, mas que encontram arrimo e conforto na sua cândida fé. Verifica-se, porém, que de dia para dia diminui o número de crentes sinceros. A ideia de Deus, outrora simples e grande nas almas, foi desnaturada pelo temor do inferno e perdeu seu poder. Na impossibilidade de se elevarem até ao absoluto, certos homens acreditaram ser necessário adaptar a sua forma e medida tudo o que queriam conceber. Alguém começa, continua lendo. Foi assim que rebaixaram Deus ao nível próprios. O
as suas paixões e fraquezas, amesquinhando a natureza e o universo, e sob o prisma da ideia, decompondo em cores diversas, agênteos raios da verdade. As claras noções da religião natural foram obscurecidas a bel prazer. A ficção e a fantasia engendraram o erro, e este, preso ao dogma, ergueu-se como um obstáculo no meio do caminho. A luz ficou velada para aqueles que se acreditavam seus depositários, e as trevas com que pretendiam envolver os outros fizeram-se em si próprios e ao seu redor. Os dogmas perverteram o critério religioso e o interesse de casta falseou o senso moral. Daí um acervo de superstições, de abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo lançou tantos homens na negação. Isso aí entra também a religião na política, né? Quando começaram as pessoas religiosas a entrarem para a política, parece que criou-se uma sombra maior de... Eles quiseram levar a religião para a política. E não é isso que era necessário, não, mas ver, né? Eu acho que levar para a política para ter um domínio maior sobre o bem público, entendeu? Como forma de poder. Como forma de poder, de manipular, continuar manipulando dinheiro, essas coisas. E uma forma também de dizer... sem Cristo, né? É o cristianismo sem Cristo. É uma forma de dizer que eu estou no poder e é a minha religião que prevalece sobre a sua. Mas que isso é uma forma de ser e que tem muitas pessoas que se adequam a esse momento, né? Olha, eu estou vendendo um paninho que você apaga as suas dívidas limpando... Paninho ungido. O paninho ungido. E tem as pessoas que creem nisso e vão com aquilo, mesmo sabendo que não acontece assim, mas vão numa cegueira, mas é porque ainda existe pessoas que se adequam a esse processo. Por isso que a gente critica, mas é uma crítica que a gente sabe que acontece porque é necessário ainda acontecer. Mas olha só que coisa interessante. Me veio no pensamento agora aquela passagem da mulher que foi curada daquele sangramento que ela tinha por 8 anos. Quando ela tocou as vestes do Cristo, o que aconteceu? O Cristo fala, quem tocou as minhas vestes? Alguém me tocou. De mim saiu uma virtude. De mim saiu uma virtude, exatamente. Os apóstolos, olha, mestre, aqui no meio de toda essa população, e você vai perguntar quem te tocou? Ele vai na mulher, a mulher fala, ele explica toda a situação, e o próprio Cristo fala, a tua fé te curou. A fé dela. Ou seja, logicamente que o Cristo, com todas as suas virtudes, com todo o seu magnetismo, proporcionou que aquele chamado, vamos botar aqui entre aspas, o milagre fosse realizado. Mas daí, para a gente colocar nos dias atuais, coisas que estão acontecendo, não vou citar, não vale a pena citar. Você ver as curas de Cristo, teve, não é essa cura dela pegar na túnica, isso. E a sua fé lhe curou, claro, você não precisou ir lá na frente dele e dizer, vi cura aqui, olha, eu estou passando, sabe, não precisa falar nada, não. Não é o silêncio da fé que levou ela a tocar numa parte dele, né, ali perto, na aura dele, e aquilo automaticamente fez efeito nela, porque ela estava aberta a isso. O centurião também, que chama ele para ir curar o amigo que é o servo, que estava morrendo, ele também, pela fé, ele diz, né, basta uma palavra sua que ele será curado, não precisa ir até lá. Mas teve aqueles que ele teve que ungir, que passar o cuspe, que não sei o que você quer, mesmo que. E aqueles que foram curados e depois voltaram a ficar doentes porque se perderam na fé e aí buscaram os mesmos caminhos que tinham antigamente. Então, a cura não é essa cura, ele não fez nenhuma cura milagrosa. Exatamente. Por isso que eu acho bacana isso. Com todo o poder que ele tinha, né, tanto de fulminar a gente ali, os mais chatos, e melhorar os que já estavam no ponto, nada disso podia ser feito. Né? Ele não impediu que Pedro ali cortasse a orelha do centurião na hora da prisão dele. Pedro foi com ele, podia na hora. Fulmina esse cabra aqui que está muito nervoso. Nem deixa ele se aproximar. Mas não deixa as coisas acontecerem, mostra o poder que ele tem de, na hora, reconstituir a orelha. Aí a cura. O centurião não pediu nada.
nem ninguém pediu, mas ele, na hora de saiu do script da agora. Agora não era para isso acontecer. Mas a impulsividade do apóstolo, né, fez um movimento que nem Deus segurava a mão dele naquela hora. Então. Não, e que a natureza não agride a natureza. Né? Ali o foi aquela... correu. O livre-arbítrio ocorreu, ele recompôs a orelha do cara, pode agora ter esse atraso todo, senão não vou sofrer mais na cruz. Deve ter tido também alguma coisa para proteger. Não, e essa lição de Pedro aí, ela ecoa até nos dias atuais. Né? O que ele fala para Pedro? Né? Pedro, em banho, coloca a sua espada. Porque quem pela espada mata, pela espada será ferido. E assim, o motivo pelo qual eu estou aqui, né, o Cristo, não é esse. Não é a violência. Ele ofereceu os pulsos lá, olha, me leve, eu estou aqui. Você quer me levar? Me leve. Vão me julgar da maneira que vocês bem quiserem. Né? Mas isso porque a lição chegou num ponto que ali já não tinha mais como ir para frente, né? Como se dissesse, a lição até aqui foi dada, eles não aguentam mais do que isso. Deixa eu passar agora.